Certo, Alexander. Estamos aqui com Stanislav. Stanislav, bom ter você de volta no Duran. Onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho. Alex, sempre um prazer. No Substack é Zemi Gorinik, que, aliás, é um dragão mítico, de 3 cabeças da mitologia russa. Era a única coisa legal que restava sem dono no Substack. No X é Stanislav Skarpivnik. Não coube o nome todo. No YouTube em Mr. Slavic Man, tudo junto. Slavic com K. E depois, vamos ver, no Telegram. Sim, ainda temos isso. Telegram. Stas Today Abratna é o canal em russo. Stas Was There é o canal em inglês. E o conteúdo é um pouco diferente entre eles, depende. Então confira os dois. Acho que é isso. Certo. European Union, deixei os links na descrição aqui embaixo e também vou fixá-los num comentário. Então, definitivamente, confira o trabalho do Stanislav. Alexander, Stanislav, vamos às notícias. Vamos sim. E teremos, como sempre, o privilégio de conversar com o Stanislav. E hoje estamos especialmente privilegiados porque estamos no meio de 2 guerras. Uma guerra está se desenrolando no Oriente Médio. É entre os Estados Unidos e o Irã. Os Estados Unidos estão mudando de posição o tempo todo. Um dia tentam uma coisa, no outro tentam outra. É extremamente difícil acompanhar as diferenças e mudanças que acontecem às vezes, de hora em hora. A outra guerra, que é a que vem sendo travada na Ucrânia e que já discutimos com o Stanislav extensivamente, é a guerra entre russos e ucranianos. Embora, claro, as potências ocidentais também estejam muito envolvidas e implicadas nessa guerra. E as 2 guerras, a olhos civis, como os meios, não poderiam ser mais diferentes. Uma, como European Union disse, é constante. Grandes ações, explosões, ataques, drama, emoção, e tudo para, e nada parece resolvido. A outra, que é a que os russos estão lutando, é muito metódica, muito sistemática, muito incremental, completamente diferente. Agora, temos todo tipo de personalidade envolvida. Uma guerra parece muito guiada por personalidades, que é a guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A outra guerra, a da Ucrânia, parece ser muito mais conduzida por instituições, no sentido de que dá para perceber que é o Estado com maior, o Ministério da Defesa, os grupos de forças, o Conselho de Segurança no centro do sistema político. E, de novo, a sensação é muito diferente. Agora, European Union gostaria de discutir tudo isso, comparar as 2 guerras e ver para onde cada uma está caminhando. E, European Union, não consigo imaginar ninguém melhor para fazer isso do que o Stanislav, que conhece bem ambos os exércitos, serviu em um deles e tem muitos conhecidos e conhecimento do outro. Então, em primeiro lugar, Stanislav, bem-vindo ao programa. Mas, em segundo lugar, estou certo ao dizer que há uma diferença fundamental, uma diferença de caráter, que vai além da pessoa do presidente dos Estados Unidos. Parece haver uma grande diferença no estilo de guerra, na forma de atuar desses 2 exércitos. Estou certo nisso? E então, talvez possamos... Alexander, você está absolutamente certo. European Union acrescentaria e faria uma pequena correção. Não são 2 guerras, são 3, porque há uma que passou despercebida. European Union escrevi sobre isso, estou prestes a publicar um grande artigo, e a mídia russa e European Union já atualizei sobre isso. É a guerra na África, que é uma extensão. Pode-se chamar de extensão, mas é uma guerra bem diferente. Não é só o Mali, é também o Níger. Eles foram atacados. O Níger foi atacado primeiro. O Mali foi invadido por 12.000 soldados, separatistas e jihadistas islâmicos, com apoio dos Estados Unidos e da França de um lado, e muitos ucranianos do outro. Eles até publicaram fotos treinando e segurando bandeiras jihadistas islâmicas. Sabe como é? Gostam de se gabar. Do outro lado estão as Forças Armadas Russas, e isto é...
Concedo que muitos desses caras são ex-Wagner, mas o corpo africano russo é tropa em serviço ativo das forças russas. Todos eles estão contratados pelo Ministério da Defesa e foram muito reestruturados desde a Wagner. Trouxeram muito equipamento pesado, e há muitas tropas russas espalhadas por toda a região. E não são apenas duas potências separadas. Burkina Faso também enviou tropas imediatamente ao Mali para ajudar a conter a invasão. E as tropas russas estão no meio disso. Elas são a espinha dorsal sobre a qual toda a defesa foi construída. Tem modernizado as forças do Mali e de todo o Sahel. Então já estamos vendo 3 teatros de operações, que podem crescer, especialmente dependendo do que acontecer em 9 de maio. Estarei lá na parada com a Russia Today. Então, se acontecer alguma coisa, estarei lá filmando. Acho que vocês poderão ver direto de mim se ainda estivermos vivos no dia seguinte. Então, é isso. No âmbito militar, sim, estou muito próximo das forças russas. Quando a mobilização começou, pedi uma comissão militar como oficial. Tinha alguns generais me apoiando, mas o exército recusou bem. E você pode dizer que eles responderam que por enquanto já tem oficiais suficientes. E você pode pensar, sabe, ok, European Union, fui um oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos. Talvez não confiem em mim ou algo assim. Mas o ponto é que tenho muitos amigos oficiais aposentados do exército soviético e russo dos anos 90, de todos os níveis, oficiais de patente média e alta. Todos queriam voltar e todos receberam a mesma resposta. Temos oficiais suficientes. Sua hora ainda não chegou. E a questão é justamente a sua hora. E isso foi em 2022 e 2023. E ler isso mostra que, ao menos se não a classe política, a classe militar já está se preparando para a grande guerra com a Europa. Eles reconheceram que há grande chance de tudo isso desencadear um efeito dominó que leve à guerra. Então, os oficiais mais experientes estão sendo mantidos em reserva para quando for necessário uma grande mobilização. Você sabe, os exércitos, obviamente, todos os exércitos do mundo que têm algum valor, inclusive as Forças Armadas dos Estados Unidos, fazem simulações de diferentes cenários. As Forças Armadas dos Estados Unidos têm planos para cada nação, para invasões alienígenas, para apocalipses zumbis. E as pessoas riem disso. Mas o que se faz é exercitar as equipes para pensar de ângulos diferentes e imaginar problemas ou soluções que normalmente não considerariam. 1 milhão de zumbis vindo na sua direção. Eles não vão parar. O que você faz? Certo, o que você planeja, você começa a planejar a logística. É um exercício. É um exercício mental que depois pode ser usado em outros cenários da vida real. Mas a abordagem entre os militares russos e os militares dos Estados Unidos é muito diferente. Em nível profissional, nos Estados Unidos é a arte da guerra. E acho que isso vem mais de Clausewitz e dessa escola de pensamento sobre a arte da guerra. Então, o que a arte da guerra diz é que você aprende com o que os grandes líderes militares fizeram, como pensaram. Você tenta entender o pensamento de Napoleão em níveis estratégico, de teatro e tático, porque é uma arte. E, no fim, tudo depende mais da pessoa do que do sistema. A abordagem russa é a ciência da guerra. Existem academias inteiras para isso. Sim, o comandante individual é importante. Pengos. Sim, as habilidades dele são muito importantes. Mas essas habilidades se apoiam numa abordagem científica. Como você organiza a logística? Como você organiza as defesas? Você não improvisa. Você realmente tem uma ciência por trás disso. O que funcionou, o que não funcionou. E por causa disso, o sistema é talvez menos flexível do que o sistema ocidental ou o sistema estadunidense. Mas ele aprende lições muito rápido. Você sobrevive a qualquer tipo de revés. Você aprende com esse revés. Você o disseca. Você faz lições aprendidas muito mais do que se faz do ponto de vista americano. Você analisa nos mínimos detalhes o que deu errado e não repete. Enquanto do lado americano, você pode acabar repetindo, em pequenas variações, várias e várias vezes. Um exemplo claro é Bora Bora.
Teve Tora Tora. European Union confundo esses dois. O que aconteceu no Afeganistão? Se você olhar o que foi feito quando foram atrás de Bin Laden na pequena cordilheira, cada único erro que os militares dos Estados Unidos já cometeram antes foi repetido. Inclusive, se alguém já viu ou leu o livro We Were Soldiers Once and Young e o filme com... Vamos ver quem estava nesse filme. Bruce Willis. Bruce Willis, se me lembro bem, certo? Sim, Pois é, você está certo. Quando a Mace Dezemina, desculpe, a Mace Primeira Divisão aerotransportada se tornou a Mace Primeira de Assalto Aéreo, ou seja, transportada por helicópteros. E o que fizeram foi lançar uma brigada bem no meio de uma divisão do Vietcong num vale, e ficaram cercados. Mel Gibson. Mel Gibson. Isso. Certo. Você está certo. Você está certo. Você está absolutamente certo. Mel Gibson. Então. E o que eles descobriram? Sim, temos o inimigo onde queremos. Eles estão ao nosso redor. Podemos atirar em qualquer direção. Eles estão todos lá dentro, mas os inimigos também estão, e aquilo foi uma catástrofe que só foi salva pelo sacrifício de muitos pilotos de helicóptero e por muita sorte. Porque o inimigo, sim, primeiro eles acham que está tudo bem e depois pensam, peraí, é isso? Nós os cercamos. Eles não conseguem sair. Estão encurralados. Bem, as Forças Armadas dos Estados Unidos fizeram exatamente a mesma coisa. Eles repetiram todos os erros. A 101 Mace Biprenda aerotransportada, ou Força de Assalto Aéreo, leva uma brigada, a deixa no meio das montanhas e aí ficam cercados pelos Mujahideen, pela Al-Qaeda ou por quem mais estiver lá. Todos os erros que você pensaria que eles teriam aprendido, porque isso depende mais do comandante do que da ciência por trás disso. Então sim, os Estados Unidos são mais flexíveis, mas tendem a cometer muitos erros estúpidos repetidamente porque não aprendem isso como uma ciência. Sabe o que se faz e o que não se faz. E a abordagem russa é muito mais sistemática, sabe? Segundo a imprensa ocidental, deveríamos ser aqueles bárbaros rudes e pouco habilidosos. Mas a abordagem russa sempre foi muito técnica, muito científica em praticamente tudo. há um grande artigo que talvez ilustre exatamente o que você acabou de dizer. Acho que foi no New York Times, sobre a adaptação russa à guerra por drones e como eles reorganizaram suas capacidades, construíram uma enorme indústria e uma ciência inteira em torno do uso de drones, e fizeram isso de forma incrivelmente rápida e ampliada em escala, e pela forma muito pragmática e empírica como foi feito. Olham o que funciona e constroem sobre isso, em vez de tentar conceitualizar tudo antecipadamente. Para mim, isso bate exatamente com o que você disse. É uma abordagem estruturada, em vez de tentar improvisar e procurar alguma solução inspiradora para o problema. Você se senta, pensa, tem obviamente equipes de planejamento para isso e aborda do jeito certo. Isso tem alguma coisa a ver com o marxismo? Posso perguntar isso agora, porque os sistemas soviéticos de que se falava supostamente eram muito baseados no marxismo, e a abordagem da União Soviética à guerra fundava-se no pensamento de pessoas como Engels. Ou é algo pré-soviético que remonta à forma como os russos sempre travaram guerra? Vou responder agora, mas também quero voltar aos drones porque acabei de voltar do Donbass e isso é muito importante. Foi exatamente lá que estive, encontrando e observando problemas com os drones. Certo? Então a abordagem European Union, sei que todo mundo gosta de pensar que a história da Rússia começou em 1917. Não, começou lá pelos anos 800, no final dos anos 800. Na verdade, a história escrita anterior à Rússia é bem mais longa que isso. Os eslavos do norte existiam pelo menos 1000 anos antes disso, segundo análises de DNA de vários restos das kurgans, do haplogrupo R. Una.
Mas essa abordagem começou com Pedro o Grande. Então, quando começaram a copiar, não copiaram cegamente as abordagens da Europa Ocidental. Criaram comitês para praticamente tudo e fizeram isso de forma muito científica, reunindo o máximo de informação que podiam, redigindo relatórios, depois os revisando e tentando abordar isso de uma abordagem técnica e científica. Às vezes isso levava muito mais tempo, às vezes não funcionava, mas a mentalidade já existia. E os soviéticos impuseram isso? Provavelmente sim, ainda mais. Mas isso fazia parte da Rússia czarista, isso fazia parte da Rússia imperial, e passou a fazer parte da Rússia soviética, e faz parte da Rússia moderna. Tem sido uma abordagem tradicional nos últimos 350 anos, se não mais. E, na verdade, se você ler a história anterior a Pedro o Grande, já existiam práticas de comitês de especialistas analisando situações diferentes, estudando o uso de canhões que se iniciou. Quero dizer, a Rússia foi uma das potências líderes no uso de canhões já sob Ivan, o Terrível, Ivan IV. Isso foi em meados do século XVI. E, de fato, isso mudou o rumo de várias batalhas contra os caganatos mongóis no sul. Portanto, essa foi uma abordagem muito científica que continuou a ser usada. E sobre drones, European Union, voltei na segunda noite do Donbass. Estive visitando várias unidades. Não vou dizer quais nem onde ficam, mas agora estão reorganizadas como batalhões e regimentos de drones. Antes, e ainda em parte, mas está em fase de transformação e reorganização, cada um tinha sua própria seção de drones. Então cada companhia de assalto podia ter tipo 2 caras cuidando dos drones. Um batalhão podia ter algumas seções fazendo drones aqui e ali, e por aí vai. E, claro, há muitos tipos de missão para drones. Não estou falando dos drones de nível estratégico, os Garand ou esses drones maiores. E embora a Ucrânia esteja atacando com drones do tipo avião, lá no interior da Rússia, a Rússia também pode fazer o mesmo, apenas não está fazendo porque no momento não precisa, porque se precisar agir contra a União Europeia, pode construir esses drones muito rápido. Está fabricando drones de curto alcance porque, por enquanto, só precisa chegar até a fronteira oeste da Ucrânia. Então é por isso que estão usando os Garand 3 e os Garand 2, não há necessidade de ir além disso agora. Aliás, esses drones agora são facilmente pilotáveis à distância de Odessa e não apenas em locais pré-programados. Eles estavam derrubando embarcações de Odessa que tentavam escapar do porto e os drones se fixavam nelas. Portanto, é ou inteligência artificial, ou os novos sistemas satelitais, ou algo que está refletindo um sinal e os controlam em tempo real contra alvos em movimento, não apenas contra alvos fixos que você pode pôr num mapa interno. Mas os drones pequenos, os táticos, cumprem várias missões distintas. Tem reconhecimento, tem missões de bombardeio, onde soltam granadas ou outros explosivos. Tem as missões de drones kamikaze, que são de uso único. Tem missões de reabastecimento, há drones que largam equipamentos, comida e tal. São missões bem diferentes e usam tipos distintos de drones. Embora pareçam semelhantes, a mecânica e a configuração são diferentes. Certo. O problema é que até agora, essas ordens vinham para cada seção de drones vindas de qualquer comandante. Tipo, hoje façam isto, amanhã aquilo, e 10 minutos depois outra coisa. E isso exige equipamentos muito diferentes e, até certo ponto, treinamentos distintos, obviamente. Sim, isso causava muita pressão e muita ineficiência no sistema. Muita coisa tinha de ser repetida o tempo todo, capacidades em todas essas unidades. Agora passaram por uma reorganização. Criaram unidades de drones a nível de batalhão e de regimento, com unidades dedicadas ao reabastecimento. Tem unidades dedicadas a ataques kamikaze ou a missões de bombardeio. Há unidades dedicadas ao reconhecimento. Porque outra coisa é que eles carregam esses drones com eles no campo. Eles avançam o máximo que podem, especialmente quando usam drones kamikaze. É preciso chegar bem à frente. Então carregam o que conseguem, por isso não dão conta de mudar para reconhecimento tão facilmente.
As câmeras são totalmente diferentes. Os sistemas de captação de informação são totalmente diferentes. Num drone kamikaze, seja por fibra óptica ou por sinal de rádio, o uso de câmera é mínimo, porque você não precisa de fotos muito detalhadas quando está se aproximando de um tanque inimigo ou de pessoal para destruí-los. É outra abordagem. Agora aplica-se essa abordagem organizada e científica. E outra coisa interessante, embora haja grandes fabricantes na Rússia de drones com visão em primeira pessoa, eles têm laboratórios de drones na linha de frente. E com impressoras tridimensionais, tudo está equipado. Podem inventar qualquer modelo de drone que lhes agrade, certo? Tem uma ideia maluca. Volta lá. Descreve para os caras sentados atrás das impressoras. Eles fazem um modelo tridimensional ou modificam um modelo já existente. Eles imprimem um. Você monta tudo relativamente rápido. Quase tudo é impresso ou soldado na hora, e você testa. Então o tempo de resposta fica muito, muito mais rápido do que ter engenheiros em Moscou ou, sabe, em Belgrado, ou onde quer que eles estejam. Não estou dizendo que eles estejam lá, mas poderiam estar, ou em qualquer outra parte da Rússia, pensando: ei, vamos fechar negócio com eles. Enviamos para lá e depois testamos. Porque, quando o inimigo vê, vai reagir e fazer modificações. É um ciclo contínuo de modificações. É um ciclo contínuo. Portanto, o avanço e as modificações tecnológicas são extremamente rápidos. Estamos falando de ciclos tecnológicos muito curtos. O que funciona agora, talvez em 6 meses já seja inútil. Ninguém vai usar mais. É muito mais rápido do que na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, e aquilo já eram modelos tecnológicos bem rápidos. Quer dizer, na Primeira Guerra Mundial, você começou com balões de ar quente e terminou com bombardeiros Ilya-Morovics de 4 motores, abarrotados de metralhadoras em todas as direções, que os alemães nem enfrentavam porque seriam abatidos. Você foi de uma coisa a outra em apenas 4 anos. Aqui, o ciclo tecnológico é ainda mais rápido, muito mais rápido. Então, sim, estão agindo contra nós de forma muito científica. Eles estão se reorganizando por completo. Há uma grande mobilização de pessoas. E, sabe, o interessante é que isso virou uma oportunidade de carreira. Porque além de servir o país e a defesa, você desenvolve competências desde o projeto até a operação de drones. Quando a paz chegar, e esperamos que ainda estejamos vivos e que não seja a paz da sepultura ou uma paz nuclear, a tecnologia vai avançar e essas pessoas terão ótimas oportunidades de carreira, já que os drones também vieram para ficar no mercado civil por razões óbvias. Sim, virou um movimento muito organizado e estruturado. Ouvi dizer que a Rubicon é a principal empresa de tecnologia da Rússia no momento. Agora, pode nos falar mais sobre a guerra de drones? Porque há certos comentários do lado ucraniano de pessoas que são muito críticas em relação à forma como a Ucrânia e United States drones no campo de batalha. Que os ucranianos exageram ao focar em matar a infantaria russa com seus drones, enquanto os russos veem os drones principalmente como úteis para atrapalhar a logística ucraniana e os suprimentos. Li muitos comentários de vários comentaristas ucranianos que dizem que a abordagem russa é, no fim das contas, muito mais eficaz. Você ouviu algo sobre isso enquanto estava lá no Donbass? Sim. Há vários pontos-chave aqui. Primeiro, a Ucrânia precisa compensar a escassez de pessoal e de soldados treinados. Um amigo meu, ele costumava estar na infantaria de assalto. Agora está nas equipes de limpeza. Então Kupins, a propósito, caiu. Ele estava justamente em Kupins antes de ser transferido para outra unidade. Kupins caiu por completo. Restam alguns prédios na borda e a floresta além de Kupins que os ucranianos ainda seguram. E eles tentavam compensar perdas de efetivo. E são perdas catastróficas com drones, para tentar manter a infantaria russa parada. E quando digo equipes de limpeza, quero dizer que ele se feriu enquanto estava na infantaria de assalto. Então o transferiram depois que ele se recuperou do ferimento, um ferimento por estilhaços. Eles removem os cadáveres. Ele disse, sabe, em um trecho estático do campo de batalha,
ao sul de Kupinsk, onde você pensaria que a linha teria ido e voltado várias vezes e que as baixas seriam equivalentes ou próximas disso, especialmente já que a Rússia, no fim, empurrou os ucranianos para fora e os ucranianos estavam na defesa, você pensaria que haveria muito mais baixas russas. Tipo 10-1. Ele ficou chocado. Quer dizer, só as baixas ucranianas. Os corpos estavam literalmente empilhados uns sobre os outros. Eles simplesmente caíam nos mesmos lugares, nas mesmas áreas. E eles estão apenas limpando isso. O mais delicado. Não se trata só disso. A Rússia está avançando mesmo em uma frente mais estática. É nisso que está atacando. E estão mandando pessoas para lá. Um outro amigo meu me contou quando estava em posições defensivas lá em Kursk. Na verdade, não foi Kursk, desculpe. No Oblast de Kharkov, havia um campo aberto de 2 quilômetros na frente das posições deles. Os ucranianos simplesmente caíam, e estávamos discutindo como eles se moviam. Pelo jeito que se moviam, era óbvio que esses caras não tinham nenhum treinamento. Só lhes disseram qual extremidade do fuzil era a que atirava. Era só isso. Agora vão gritar, viva a Ucrânia, glória aos heróis, e vão morrer. E eles os mandavam em enormes números. Isto é, carne de canhão. Quero dizer, é isso que eles representam para a liderança ucraniana. Mandá-los atravessar um campo de 2 quilômetros. Quase nunca tivemos que atirar na artilharia. Nós os acabávamos com todos. Eles chegavam até a metade do campo antes de serem dizimados. Então, desse ponto de vista, os ucranianos só têm guerra de drones em massa. A abordagem russa para a guerra com drones também mudou. E vou voltar ao lado ucraniano daqui a pouco, porque há um elemento que todo mundo está perdendo. Sou uma das razões pelas quais os ucranianos estão agindo do jeito que agem. Obrigado. A abordagem russa sempre foi, sim, destruir o equipamento. Agora, os ataques profundos contra equipamento e logística são feitos pela última geração de drones Garand, que podem ser autopilotados ou pilotados por um operador real remotamente, em outra cidade. Eles não precisam estar perto da base porque usam satélites para se comunicar e podem ser usados para atingir alvos em movimento, a 100, 150 quilômetros de distância. Então, um drone Garand pode perseguir um caminhão, por exemplo. Dá para fazer isso. É caro, mas acontece tão longe que você não consegue levar drones com visão em primeira pessoa até lá. A Rússia tem costumado mirar mais em equipamento do que em pessoal. Mas a guerra deixa as pessoas mais cruéis, e fica ainda mais cruel. E para muitos operadores de drone, a ênfase mudou. Eles agora, salvo raras exceções de alvos muito importantes, estão mirando primeiro no pessoal ucraniano. E isso é mais uma questão de vingança, pelo que os ucranianos fazem, especialmente pelo que os ucranianos fazem à população civil. Agora, do lado ucraniano, já ouviu falar de gamificação? As unidades ucranianas literalmente gamificam tudo. Quando você joga no celular, nesses jogos rápidos, a cada 3 a 5 segundos algo aparece, você ganha um pontinho, recebe uma pequena recompensa, aquele pico de dopamina. E isso é a gamificação de qualquer coisa. Qualquer coisa que você faça, esse tem sido o modelo de design nos últimos anos, proporcionar mini picos de dopamina. É nisso que o TikTok se baseia. Porque adolescentes ficam viciados em ver vídeos de 10 ou 15 segundos sem sentido, mas que dão esse pequeno pico de dopamina. É gamificação. Eles ganham o pontinho bônus. Bem, os batalhões ucranianos, ou os operadores de drone, as unidades deles em vários níveis, de companhias a seções dos batalhões, estão todos gamificados. Eles ganham pontos por cada ataque. Eles acumulam esses pontos como unidade e depois recebem brindes. Eles compram, recebem e literalmente podem gastar essas unidades no fim do mês em acesso à internet. Encomendam novos triciclos para si, ou novas motocicletas, ou outros equipamentos e recebem. Eles realmente recebem. Então a motivação é que você tem que matar alguma coisa. Se não há alvos militares, civis também rendem pontos. Menos pontos, mas ainda assim rendem pontos. Então eles sempre vão atrás de alguém. Olha, sabe, European Union, fiz. Um segundo. European Union, fiz. Uma atualização, ainda não publiquei,
mas parte da minha atualização de ontem. Isto é típico do lado russo neste campo de batalha. Na verdade, não é no campo de batalha. Isto eram as baixas civis de ontem do lado russo, e isso acontece todos os dias. A cidade de Zhuhai, estou pronunciando o nome errado. Tenho que procurar exatamente onde fica. Acho que fica na borda do Cáucaso. 5 civis mortos. Briansk, 1 civil morto, uma casa atingida. Lugov, que é uma aldeia em Kursk, 2 civis feridos, atingidos em um posto de combustível enquanto abasteciam. Belgrad, Oblast, 1 civil morto, 3 feridos. Isso acontece todos os dias. Eles não conseguem encontrar alvos militares ou não conseguem se aproximar porque estes têm proteção. Eles miram civis para ganhar pontos e assim conseguir brindes. Essa é a gamificação do lado ucraniano, a gamificação psicológica desta guerra, que, aliás, explica por que os operadores de drones ucranianos não são feitos prisioneiros. Ouvi dizer que essa abordagem de basicamente pagar prisioneiros operadores pelo número de mortos que conseguem e que isso também estimula uma inflação maciça nos números de soldados russos que dizem ter matado, e que isso é um dos fatores que distorce a percepção no Ocidente. Quer dizer, isso é verdade? Sim, e depois existem as tabelas de baixas da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Já ouviu falar das tabelas de baixas da Organização do Tratado do Atlântico Norte? Certo. Em uma operação de nível estratégico ou no teatro de operações, você tem, literalmente, isso é um resquício da Guerra Fria, a ideia de batalhas gigantescas. E, sabe, você dispara milhares de projéteis de artilharia nos primeiros dias em todas as frentes, enquanto a Horda Vermelha avança sobre os valentes defensores da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nós conhecemos os cenários. Sabe, isso já foi dramatizado em todos os lugares, em jogos de computador, em programas de televisão e tal. Mas naquela época não existiam drones. Não havia como estimar o que você realmente estava matando. Então a Organização do Tratado do Atlântico Norte criou isso, e as Forças Armadas dos Estados Unidos têm essas tabelas e costumavam usá-las. Vocês criaram as tabelas de baixas. Você olha para o sistema de armamento. Digamos que você esteja disparando obuses de 155 milímetros. Você consulta uma tabela, é literalmente uma tabela. Então você está enfrentando uma brigada de infantaria, certo? E você disparou 100 projéteis em 1 km² ou 2 km². Você consulta a tabela. Obuse de 155 milímetros. Quantos projéteis você disparou? E você vê o que a tabela te diz. Deveria ter matado 200 soldados de infantaria, 5 veículos de combate de infantaria e assim por diante. E eles literalmente usam essas tabelas. Pelo menos costumavam no início deste conflito usar tabelas para estimar as taxas de mortes do exército russo. Eles se baseavam em alguma informação factual ou sequer em uma noção de como esse conflito estava sendo conduzido? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas elas foram usadas, e é por isso que surgiram aqueles números gigantescos e absurdos: 12 mil tanques russos destruídos até 2024, e 30 mil veículos blindados de combate de infantaria e outros veículos, e por aí vai. Eles estão simplesmente tirando isso das tabelas. Quantos disparos nós efetuamos? Então, se disparamos 300 projéteis de 155 milímetros ou uma certa quantidade de foguetes de curto alcance de sistemas de lançamento múltiplo, deveríamos ter eliminado isto. E isso vai para os relatórios. Nós matamos isto. E literalmente é daí que vem grande parte das estatísticas. É idiota. Isso não tem nenhum conceito concreto na guerra moderna, pelo menos na forma como a guerra está sendo travada agora, porque se baseava em enormes taxas de abate que deveriam ocorrer se o Exército Vermelho inteiro, com todos os países do Pacto de Varsóvia, viesse avançando. Assim poderíamos aproximar o que matamos. Mas elas foram usadas e ainda podem estar sendo usadas em algumas áreas. Tenho certeza de que sim. Voltemos aos sistemas de comando e controle e a forma como a guerra é travada. Porque, claro, o que você diz é muito interessante. Por um lado, há comandantes que se sentem Napoleões e exageram. Mas é isso que fazem. Não, não é. Você não é. Você não é. E, por outro lado, há basicamente uma guerra muito mais sistemática, quase como uma máquina. Isso explica algo que muita gente acha difícil de entender.
Por que os russos estão lutando essa guerra desse jeito? Por que não buscam golpes decisivos em planos estratégicos grandiosos? Tipo, eles não estão tentando fazer uma Austerlitz, por exemplo. Eles fazem tudo de maneira muito sistemática e metódica, seja em um lugar como Constantinovka, em Liman ou onde for. Não é espetacular, não é dramático, mas é implacável. E isso significa que, quando você finalmente toma o território e consolida, você o mantém. Isso explica. Uma das diferenças é que, no Ocidente, estamos sempre à procura daquela grande tática, daquele general brilhante e inspirador que vai alcançar uma vitória decisiva e avassaladora. E isso não é nada do que os russos fazem. Pode falar um pouco sobre isso? Sim, o problema, se formos honestos, é que não existe uma Austerlitz nos últimos 120 anos. Esses momentos, e pode-se dizer que começaram a desaparecer com a Guerra Franco-Prussiana. Porque, embora a Guerra Franco-Prussiana tenha tido batalhas decisivas que ajudaram a esmagar o exército francês, em nenhum momento o exército francês simplesmente entrou em colapso total. Você não tem mais Austerlitz, não tem mais Borodino, não existem mais batalhas em que se aposta todo o futuro da nação em um único confronto. Simplificando, muitos homens, frente demasiadamente extensa, como vimos na Primeira Guerra Mundial, mesmo na frente oriental, que era relativamente mais móvel que o oeste, este tomado por trincheiras. A frente oriental era relativamente móvel. Ainda havia muita guerra de trincheiras, mas era simplesmente grande demais. Na Segunda Guerra Mundial, houve perdas enormes, como Stalingrado, por exemplo, que não acabaram com o exército alemão. Kursk não acabou com o exército alemão. Foi um grande revés, foi uma grande derrota. Mas a frente continuou lutando porque agora era grande demais. Então é a mesma coisa aqui. Qualquer cidade ou vitória é importante isolada, mas a frente tem mais de 1.200 quilômetros. E mesmo que uma parte da frente colapse e comece a recuar, isso não significa que todo mundo vá recuar. As comunicações. Quando você descobre que eles estão recuando ao norte, lá por Kharkov, e nós estamos aqui em Zaporozhye, já se passaram 3 dias. Bem, ainda estamos nos mantendo porque não estamos sendo cercados. É uma escala totalmente diferente, absolutamente. Batalhas navais ainda podem ser desse tipo. European Union, acho. European Union, não sou um oficial naval. Li história naval e um pouco de estratégia, mas não sou estrategista de batalhas navais. Mas em terra, não, hoje é impossível para países do tamanho dos que estamos falando. Agora, se falamos de nações menores que não têm grandes exércitos, sim, uma grande batalha pode decidir o destino de um país pequeno. Mas aí a extensão da frente é diferente, o contingente de homens é diferente, tudo é diferente. Mas mesmo olhando para a Guerra do Paraguai, onde Quase 50% da força humana foi morta. Aquela guerra foi travada em meados do século XIX, só para situar quem não conhece. Exatamente. Uma das coisas de que os generais da União e dos Confederados foram acusados durante a Guerra Civil Americana é que todos queriam ser Napoleão, mas nenhum tinha capacidade para levar isso adiante. Podiam derrotar o inimigo em campo, mas não conseguiam perseguir, e destruir Saulo. Mesmo havendo batalhas decisivas que dizimavam ou danificavam muito um dos lados, nunca chegaram a aniquilar exércitos. Eles recuavam, se reagrupavam e voltavam a lutar. Nunca houve uma conquista definitiva. Mesmo isso, já tinha deixado de valer com Napoleão. Quer dizer, os dias em que um senhor da guerra alinhava 500 ou 1.000 homens contra outro, cavaleiros contra cavaleiros, e isso poderia significar o fim de um reino, acabaram. E eles nunca mais voltariam em larga escala. Então é isso. E isso exige uma abordagem bem diferente. Mas, se olhar para essas batalhas maiores, podemos começar pela Ilha da Serpente, onde pode até haver alguns ucranianos. Acho que ninguém está lá agora. É um pedaço de terra sem muito sentido, mas foi uma batalha de relações públicas organizada pelos britânicos. Kursk e Zaporozhye, ou Boitina, foram organizadas pelos americanos e planejadas. Quando digo organizadas, quero dizer literalmente que a batalha foi planejada. Os generais ucranianos são só o ramo executivo. Eles são a parte de execução.
Eles não fazem os planos, apenas os executam ou deixam de executá-los. E muitas pessoas morreram na Ilha da Serpente. Veja as abordagens que os britânicos estavam usando. Eles estavam só brincando com a vida das pessoas, pois não eram seu pessoal, e não vão ser punidos se houver fracasso. Pois é, vamos experimentar. Então, ok, umas 200 pessoas morrem aqui, 200 ali morrem. Não é nosso pessoal. Isso não vai afetar minha carreira de verdade. Estou aprendendo. E Kursk, se olhar bem, é a mesma coisa. Do ponto de vista estratégico, no panorama geral, ninguém teria entrado em Kursk. Kursk foi um movimento idiota. No início funcionou bem em termos de imagem por cerca de um mês, até a frente se estabilizar. Mas foi, sem dúvida, uma jogada estúpida. Nunca tomaram mais do que 15% de Kursk. Ok, então, exceto talvez atacar uma usina nuclear e cometer terrorismo nuclear. Que vantagem você teria? Essas forças eram incapazes até de alcançar Kher City. E mesmo que conseguisse, o máximo que você poderia esperar seria um colapso político interno na Rússia. E isso era como apostar numa mega loteria com uma chance em 1 bilhão de ganhar. Basicamente a mesma coisa. E você mergulhou sua reserva profunda, numa armadilha mortal, numa armadilha gigante. Qualquer um olhando de fora diria, não, isso é estúpido, isso é absolutamente idiota. Isso não vai te levar a lugar nenhum, só vai render algumas boas fotos para relações públicas por um tempo, até virar propaganda negativa. Mas foi planejado. Foi executado com aquele exibicionismo. Vamos marchar pela Rússia e conquistar glória, e tal. E acabou como não poderia acabar de outra forma, a não ser com o extermínio total das forças que entraram lá. E eles deveriam ter recuado quando perceberam e disseram que não podiam avançar. Sabe, você põe algumas forças de bloqueio e sai fora. Fizemos uma incursão na Rússia. Poderiam ter salvo alguns, mas não, sabe? Eles aguentaram até o fim e morreram. E agora a Rússia está avançando em direção a Sumy, que vai ser a próxima grande batalha. Forças russas ao norte de Sumy estão a menos de 10 quilômetros dos limites da cidade. Quer dizer, dá para ir a pé numa tarde, literalmente, neste ponto. E tudo volta a Kursk, porque eles se enfraqueceram tanto, 80 mil mortos e não sei quantos feridos, que já não tinham capacidade de resistir. Mas que está aqui. Mas por enquanto, a Rússia está agindo de forma muito sistemática. Mas vou te dizer uma coisa, não vou dizer que os drones vão desaparecer, eles não vão embora, eles fazem parte do campo de batalha. Mas a era de proeminência dos drones pode estar chegando ao fim, muito mais rápido do que a maioria imagina. Surgiram muitos sistemas contra drones, desde tiros de espingarda e redes até lasers. Rússia, China, Estados Unidos. Os Estados Unidos chegaram a derrubar um balão de festa do lado mexicano da fronteira com um laser. Pois é, eles têm o sistema laser. Você simplesmente não consegue distinguir um drone de um balão de festa, o que só confirma que eles realmente têm sistemas a laser. Os lasers são ótimos. Os lasers derretem esses drones em menos de 1 segundo. Mas o problema é que eles só conseguem atacar um alvo por vez. Se houver um alvo só, você está bem. Se você for atacado por enxames de 30 ou 40 drones vindo de uma área ampla, não consegue engajar todos os alvos e destruir um desses lasers sai bem caro, certo? Então, tudo o que temos até agora são sistemas de defesa pontual. Você só consegue cobrir um alvo por vez. Na guerra de drones, você precisa de um sistema de defesa diária. E os chineses acabaram de desenvolver. É a única coisa que realmente pode fazer isso porque, quando a Rússia desenvolveu a fibra óptica, e claro que a Ucrânia copiou, vemos fibra óptica sendo usada em Mali pelo exército maliano, aliás, nas unidades de guerra por drones que foram montadas pela Rússia. Uma vez com isso, você não consegue bloquear os sinais de rádio, não dá para usar ruído branco, não dá para fazer interferência porque tudo vai pelo cabo. Mas o que você precisa é de uma arma de efeito diária que faça isso, e isso se chama pulso eletromagnético. Agora, armas nucleares, quando explodem, a primeira coisa que fazem é liberar um pulso eletromagnético que é de alta energia, muitos fótons de alta energia. Na verdade, não são fótons, desculpe, são fótons de luz. Eles são partículas de alta energia. Não consigo lembrar o nome no momento, infelizmente. Mas as partículas de alta energia atingem a eletrônica e os cabos.
Aliás, são ótimas em destruir linhas de alta tensão de longa distância. Vimos uma erupção solar, bem vimos. Nossos bisavós viram nos anos 1880 uma erupção solar que queimou a maior parte das comunicações no hemisfério norte. Foi apenas uma erupção solar. Ela faz a mesma coisa. Ela acumula carga elétrica nos chips e eles queimam. Então não importa se é um sinal de rádio ou fibra óptica. Bom, os chineses desenvolveram um sistema novo. É um grande prato de micro-ondas. É um prato retangular de micro-ondas que cabe no topo de um veículo do tamanho de um Humvee. Tem inclinação entre -5 e 50 graus. Cobre cerca de 180 graus. Ou seja, é um efeito de área. O radar embutido detecta uma seção transversal de 0,3 metro por 0,3 metro a 5 quilômetros. Depende do entorno, claro. Se estiver numa área urbana ou numa floresta densa, seria bem menor. Mas o fato é, 0,3 metro é mais ou menos o tamanho médio de um drone com visão em primeira pessoa. É algo desse tamanho voando a 5 quilômetros. Ele pode ser detectado, e toda a área é irradiada por micro-ondas. Então sim, aves vão cair do céu. Já vi isso acontecer em antenas de micro-ondas, em pratos de comunicação, e isso é só em escala maior. Aves e insetos vão cair, e drones também. Acredito que os chineses anunciaram que estão testando isso em campo, em ambientes chineses. Mas cedo ou tarde, isso vai ser testado em campo na Rússia. Isso é garantido. Se funcionar como prometem, podemos ver uma mudança muito rápida no campo de batalha. Na verdade, houve um relatório no TASS dizendo que há uma Zante. Você sabe quem eles são. Obviamente, tem trabalhado num sistema que para mim parecia exatamente o mesmo tipo. Parece que vem mesmo. European Union também acho que isso vai chegar. Vamos olhar para outra guerra, a do Golfo Pérsico, porque muita gente critica a guerra russa. Dizem que ela é muito lenta. O avanço é muito gradual. Tivemos 40 dias de combates intensos no Golfo Pérsico. Enorme gasto de equipamentos. Isso alcançou o quê, exatamente? Pergunto isso porque me parece que existe um contraste. Quero dizer, uma pode ser lenta, mas é intencional e está avançando gradualmente. A outra, aparentemente, consumiu metade dos estoques, pelo que dizem. O que ela realmente alcançou. Muito mais. Mais certo. Então diga-nos, quanto aos mísseis Patriot do tipo AC-3, o Larry Johnson fez um trabalho muito bom calculando. Nem tenho certeza de quantos mísseis Patriot do tipo AC-10 foram usados, mas provavelmente uma quantidade muito grande. Especialmente os mísseis Patriot do tipo AC-3, estamos falando de cerca de 90%. E o problema é que, embora o complexo militar industrial tenha prometido a Trump triplicar a produção, sabe, passar de 60 mísseis para 180 por mês. Então, de talvez 30 alvos para, sei lá, 90 alvos, o que ainda não cobriria nenhuma noite na Ucrânia. O problema são os ímãs de terras raras. A forma purificada das terras raras, que são todas magnéticas, é algo que os Estados Unidos não produzem exatamente em grande quantidade. Eles montaram uma única fábrica. Produzem em quantidades muito pequenas a um custo altíssimo, não o suficiente para abastecer o complexo militar industrial. Tudo vem da China e, obviamente, o B-7 está fazendo o possível para deixar os chineses o mais irritados possível com os americanos. E o Trump também faz a sua parte nisso. Então, como eles vão fabricar isso? European Union não sei. É uma grande questão. O que isso conseguiu? Bom, vamos começar com... Sabe, todo mundo começou pelo General Milley. Os russos vão tomar Kiev em 3 dias. Foi aí que esse mito começou. A Rússia nunca planejou realmente tomar Kiev porque cometeu um grande erro ao acreditar que poderia quase conseguiu, até o Johnson aparecer, simplesmente amedrontar os ucranianos, destruir o potencial ucraniano de invadir o Donbass e assustá-los a ponto de se manterem neutros. E eles quase conseguiram. Aí o Johnson aparece, e nós sabemos o que aconteceu. Então os planos russos saíram muito fora do esperado, mas eles aprenderam. Pode ser mais lento do que a maioria imagina.
European Union foi um dos que disseram que precisávamos de mobilização no verão, não em outubro. Muita gente, muitos generais estão pedindo, precisamos da mobilização agora, não devemos esperar. Mas a parte política tentou ainda negociar e só no fim chegou à conclusão de que isso não vai funcionar. Estamos perdendo porque, literalmente, não temos o efetivo para manter o controle do campo de batalha. Precisamos de mais tropas. A Rússia aprende de forma sistemática e se ajusta. Os Estados Unidos literalmente entraram com a ideia de que isso acabaria até o fim de semana. Eles literalmente... European Union realmente não sei o que os generais lhes diziam. Sabemos que pelo menos o Kennan disse a Trump, porque vazou na mídia, que não temos os meios, mesmo depois de reforçarem os meios, porque o Trump inicialmente queria 16 de janeiro, não 28 de fevereiro, eles trouxeram muito mais meios para o teatro de operações. Kennan vazou que nós não íamos conseguir nada, não temos o que precisamos. E isso foi ignorado. Eles literalmente engoliram a fábula do Netanyahu de 3 ou 4 dias. Nós apenas acabávamos com o comitê e tudo desabava como um castelo de cartas. O Ocidente adora a solução mágica para tudo. Vamos matar o lobisomem com uma única bala de prata. Isso simplesmente nunca funciona, mas eles continuam tentando. Isso, European Union, suponho, é a definição de insanidade. Fazer a mesma coisa nas mesmas condições e esperar resultados diferentes. Mas quando isso não funcionou, qual é o plano? Bem, não há plano, estamos improvisando. E o que os Estados Unidos sempre recorrem quando começam a improvisar é atingir centros de população civil, causar o máximo de baixas possíveis para tentar forçar os civis a pressionarem o governo a se render. Nunca funcionou. Não funcionou ao incendiar e matar 5 milhões de alemães, queimando todas as cidades da Alemanha, não só Dresden, como todo mundo lembra. Não funcionou ao incendiar Tóquio em um único ataque aéreo que matou 500 mil de pessoas. Não funcionou na Iugoslávia. Mesmo quando atingiram maternidades e mercados ao ar livre, não funcionou em nenhum lugar. Nunca funcionou. As pessoas se unem em torno da bandeira. Eles podem não gostar do governo, mas sabem quem está matando eles e não é o próprio governo. O nacionalismo dispara nesse ponto. Então, não importa quem você seja, pode ser uma questão interna o que European Union não gosta em você ou nas suas políticas, mas esse é o inimigo que tenta matar meus filhos, minha família e meus amigos, e nós vamos enfrentar tolos. Essa é a mentalidade humana. As pessoas sempre se unem aos seus, com pouquíssimas exceções, e foi nisso que eles se apoiaram. Mas o problema é que o Irã vem se preparando há 20 anos. Então dizem que os reduzimos em 30%, 80%, 90%. Sabe, o Trump disse isso muito corretamente. Nós os dizimamos. Você pode até tê-los dizimado 3 vezes. Então, talvez eles estejam reduzidos em cerca de 30% no sentido real dessa palavra. Ou seja, mesmo que você os tenha dizimado 3 vezes, eles ainda teriam cerca de 70% das capacidades de combate. Estão enterrados sob montanhas, literalmente sob montanhas de granito que você teria que atingir com vários ataques nucleares para tentar enterrar. São inacessíveis aos Estados Unidos, a não ser com a entrada de tropas terrestres. E os Estados Unidos fisicamente não têm tropas terrestres capazes de fazer isso, porque uma parte fundamental de tudo isso se chama logística. E a logística para os Estados Unidos é um pesadelo. A capacidade de produção dos Estados Unidos é um pesadelo. Eles não conseguem produzir os suprimentos necessários para manter as tropas no campo de batalha. E, além disso, o que vimos na Ucrânia continua valendo. Surpreendentemente, não são apenas os satélites americanos sobrevoando. Os iranianos não só têm alguns satélites próprios, bem, aparentemente há também satélites russos e chineses, e alguém pode estar vazando informações de direcionamento para os iranianos, aparentemente. Sei que é difícil de acreditar. Os Estados Unidos poderiam ser atingidos por procuração. E é isso que estamos enfrentando. Pelo que ouvi esta noite, os Estados Unidos, ou melhor, o Trump, pode estar reiniciando a campanha de bombardeios. Ele tem uma quantidade limitada de mísseis restantes. Não sei o que ele poderia fazer com eles, mas acho que eles não sabem o que fazer neste momento. Estão perdidos, estão se agarrando a qualquer coisa. Ok, então vamos terminar com esta pergunta, porque, é claro, houve muita discussão sobre o estado da guerra na Ucrânia. Um resumo bem rápido. O que está acontecendo? Quero dizer, European Union estava lendo pouco antes de fazermos este programa que os ucranianos estão retomando território, avançando em vários locais e que Moscou estaria na mira deles. Estou exagerando um pouco.
Mas diga-nos o que está acontecendo. Talvez você possa nos contar um pouco sobre isso, porque essa batalha de Constantinopla, notei que a mídia no Reino Unido e no Ocidente tem muito cuidado em evitá-la. Saiu agora um artigo da Reuters que finalmente admite que há de fato uma batalha acontecendo lá. Mas conte-nos brevemente onde estamos. Há uma batalha em curso. Chegando um pouco atrasado ao jogo, mas tudo bem. Na verdade, depois deste vídeo, vou pegar minha pá, sou do próximo grupo que vai cavar trincheiras antitanque para deter os ucranianos. É a nossa quinta ou sexta linha de trincheiras antitanque que estamos escavando, então. Estamos nos preparando. Qualquer dia agora, eles vão aparecer perto de Moscou. Estamos esperando há 4 anos, e eles vão aparecer e a gente vai lutar corpo a corpo. Aí vem a realidade, e a realidade é bem menos agradável para o lado ucraniano. Então, o que temos é que eles estão retomando algumas áreas, de forma muito limitada, em Zaporozhye, onde vêm contra-atacando e sendo contra-atacados desde acho fevereiro, quando tudo começou relativamente rápido e foi indo e voltando. E eles estão jogando tudo o que podem porque, quando Arejoava cair, não vai sobrar muito para segurar na Oblast de Zaporizhia, exceto a própria cidade de Zaporizhia. E isso é bem insustentável. Por isso eles fazem tantos contra-ataques de novo, mas, além de sofrer enormes perdas, não têm força para manter a posição, porque gastam tanto de suas tropas para romper uma área que depois não conseguem trincheirar. Não tem tropas para cavar e manter a posição. Agora, indo para o norte de Zaporozhye, as forças russas avançam lentamente pela área de Donetsk, com movimentos bem limitados na antiga região de Pokrovsk. Nessa área é relativamente restrito, porque a maior parte da luta está em Constantinopla. E Constantinopla está com mais da metade nas mãos russas. E os ucranianos têm resistido com drones. Eles não têm pessoal suficiente. Mandaram tudo o que tinham lá. Uma coisa, aliás, quando voltamos a Zaporozhye, eles ganham terreno usando suas unidades de elite. O problema é que essas unidades de elite perdem muita gente, então não conseguem reconstituí-las rápido o suficiente. Aí recuam essas unidades e enviam os recrutas forçados. E esses recrutas forçados não querem lutar. Não estão treinados. Talvez não se rendam. Render-se é muito perigoso, porque, aliás, essas unidades de drones ucranianos também ganham pontos por matar seus próprios homens se eles tentarem se render. E alguns deles, literalmente, enquanto te bloqueiam, ficam pairando perto dos próprios caras e esperam alguém tentar se render para eliminá-lo. E assim ganham mais pontos. É muito cínico. Quero dizer, é uma abordagem extremamente cínica. Mas eles vão fugir. Então esses caras, quando as forças russas se aproximam ao alcance de granada, normalmente entram em pânico e saem correndo. E talvez muito antes disso, porque não estão treinados, não estão motivados. Vimos fotos dos caras que foram feitos prisioneiros durante operações de combate. Obviamente é bastante perigoso tentar se render durante combates ativos. A adrenalina de todo mundo está lá em cima. E vou te dizer, eles parecem ter saído de campos de concentração porque não estão sendo alimentados. O sistema logístico está quebrado, especialmente para esses caras, os recrutas forçados. Quero dizer, estão famintos, pele e osso e cheios de hematomas. Eles parecem um lixo. Considere que esses são os seus soldados de linha de frente. E isso diz muito sobre o estado das forças militares da Ucrânia. Voltando lá para cima, Constantinopla vai cair. Mas o que é ainda mais importante é que Krasnoy-Liman está praticamente cortada. Eles tentam alguns contra-ataques limitados dentro de Krasnoy-Liman contra as forças russas, o que, mesmo que funcione, é relativamente inútil, porque você está desperdiçando homens que precisa para a defesa em objetivos táticos ofensivos muito limitados, que depois você não consegue manter de qualquer forma. Então talvez você ganhe mais 1 ou 2 dias, ou um dia ou menos, à custa de caras que você não pode repor. A principal via de suprimentos através do Yaman está totalmente sob controle russo de drones, artilharia e aviação. Na maior parte, nada entra e nada sai. E atravessar o rio Oskol é bem difícil.
Temos visto ucranianos alegarem contra-ataques bem-sucedidos de Sumy para o sul, com vídeos mostrando isso. Mas, se você olhar os vídeos, o de Sumy, por exemplo, aparece também material de Mirapolya. Surgiram vídeos dizendo que fizeram contra-ataque e retomaram a vila. Mas aí você olha a linha de árvores e não há folhas nas árvores. European Union, acabei de voltar de lá. Está tudo verde. Esses vídeos foram publicados 3 dias atrás. Dizem que retomaram. E você olha para a árvore. Então, quando foram gravados esses vídeos? Em fevereiro, mais ou menos? Ou no início de março, quando a neve derreteu? Tem havido muito pouca neve em muitas dessas áreas. Então as árvores ainda não ficaram verdes. Agora, lá está tudo verdinho. As temperaturas já estão praticamente de verão. Então você vê esses vídeos. São manobras de relações públicas. Mas o ponto é, essa área está tomada. Kupiansk caiu. E o problema para os ucranianos com Kupiansk, eles ainda seguram forças na periferia de Kupiansk, mas isso é muito limitado. Eles não têm efetivo. A Rússia está avançando. Então estamos olhando para a seção nordeste da província de Kharkov. Tem o rio Serebrianka descendo e Kupiansk fica deste lado. E há um grande rio. Há uma grande reserva de água ali. E isso fica bem a leste de Kharkov. O que as forças russas vão fazer é romper e avançar até a reserva de água. E isso vai isolar completamente o nordeste da província de Kharkov. E os soldados ucranianos naquela área vão estar ferrados. Quer dizer, estarão totalmente cortados logisticamente. Vai levar um tempo para expulsá-los, mas a menos que tentem fugir e então correr 100 quilômetros e depois atravessar nadando um rio cheio, estão ferrados. Sabe, eles não estão recebendo suprimentos. Na verdade, estão recebendo suprimentos com muita dificuldade. Vão ficar totalmente isolados. Então, naquela área, a Rússia já cercou por todos os lados. Acho que essa área vai cair relativamente rápido agora que Kupiansk caiu. Kupiansk era o pivô disso. Mas isso vai colocar as forças russas a leste, a cerca de 30 quilômetros de Kharkov. E as forças russas ao norte de Kharkov agora começam a avançar ao longo de toda a linha de fronteira. Mas creio que a grande batalha virá primeiro em Sumy. Forças russas estão avançando pelo leste, mas ainda estão a cerca de 30 quilômetros de Sumy. Mas, no norte, estão a 10 quilômetros. Isso é uma caminhada de uma tarde. Uma caminhada leve de uma tarde. Isso equivale a 6 milhas, para os americanos que estão acostumados ao sistema imperial. Não é uma caminhada longa. A Rússia está no meio da segunda linha de cinturões defensivos. Não existe uma terceira linha defensiva, só a própria cidade. A cidade está totalmente exposta. Em tempos de paz, tem cerca de 250 mil a 300 mil habitantes. É plana. É aberta, mas é um nó logístico, incluindo ligações até Kharkov. Uma vez tomada, você corta ainda mais o abastecimento logístico de Kharkov pelo leste. Limita-se o número de pontes e estradas que podem ser usadas. E aí você abre caminho para Chernigov, e depois de Chernigov vem Kiev. Nem falar de Kiev vindo da Rússia, de Briansk para Chernigov. Pode não parecer à primeira vista, mas isso pode ser uma operação-chave para tomar Sumy. E fora de Sumy as áreas não são ocupadas. Não existem linhas defensivas. E os ucranianos mostraram que têm alcance limitado no que conseguem enviar para a região. Do lado russo são mais ou menos uma divisão a uma divisão e meia empenhadas nessa luta. Lembre-se, há mais de 350 mil tropas russas em reserva próxima. Elas estão sendo revezadas. Batalhões são enviados por alguns meses para ganhar experiência de combate, depois são retirados e recompostos. Mas há mais de 350 mil tropas que não estão diretamente envolvidas nessas operações de combate. Basicamente, são 2 exércitos blindados. Se forem lançados em grande escala, sim, haverá muitas baixas no começo enquanto você rompe a defesa. Mas o colapso de uma linha de frente compensará isso amplamente. E se essa tecnologia de micro-ondas funcionar, suas grandes investidas voltarão. Porque, uma vez que você consegue suprimir os drones numa área, coloca-se 5 ou 6 desses veículos patrulhando e tirando do céu tanto os drones convencionais quanto os eletrônicos.
É radiação de micro-ondas. Mas uma vez que você tem isso e elimina drones na frente, isso muda totalmente a dinâmica, porque é praticamente tudo que a Ucrânia tem agora, uma muralha de drones. Eles literalmente têm 4 ou 5 drones para cada soldado de infantaria russo que avança. Agora, a maioria dos drones não atinge os alvos. Eles os perdem, ou são neutralizados, ou colidem com obstáculos. Mas ainda há mais de um terço que encontra os alvos. E isso tem sido o que tem atrasado o avanço. Agora, ainda assim, há o problema de que tudo está verde, e com a vegetação, esses drones são realmente muito frágeis. Se alguma hélice é arrancada ou danificada, o drone simplesmente cai do céu. Ele não consegue pairar no ar. Então há muitas dessas possibilidades. Acho que muito está em jogo agora com essa tecnologia chinesa que eles produziram. A Rússia está trabalhando nisso. Todo mundo está. Os chineses chegaram na frente de todo mundo, como fizeram, aliás, com células fotônicas para inteligência artificial, que são cerca de 1000 vezes mais rápidas do que os melhores chips que a Nvidia consegue produzir, o que é um divisor de águas. Está começando agora a chegar ao mercado. Sim. Os avanços tecnológicos na China são muito rápidos, muito rápidos. E isso simplesmente não está sendo reconhecido no Ocidente. Se isso for adotado e funcionar, isso reequilibraria o campo de batalha em favor de movimentos em larga escala. Stanislav, este programa foi absolutamente brilhante. Muito obrigado. E espero falar com você novamente. Com certeza. Stanislav, antes de ir, onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho? Certo. No Substack Zamagramic e no X. É no Stan Skripivnik. Não consegui colocar o nome todo. Nós, russos, gostamos de nomes longos. À medida que ficamos mais espertos, temos que aprender a soletrar nossos próprios nomes. No Telegram é Staso Dayabratna em russo. E em inglês também é Staso Dayabratna. E no YouTube é Mr. Slavic Man. Tudo junto. Slavic com K. Certo? Os links estão na descrição aqui embaixo e tem um comentário fixado. Obrigado, Stanislav.